Tô lembrando do Rodrigo, nosso editor. Porque quando a gente começa a gravar, a gente fala: Alô, Rodrigo, tá ouvindo? 3, 2, 1, claquete. E ele bota no iníciozinho do episódio. Esquece, corta essa parte, Rodrigo. Você já se auto-sabotou? Vive em relacionamentos complicados? Segue entre tapas e beijos com a sua família? Já esteve perdido em algum momento na sua carreira? Você não está sozinho. Em Psicologia Sincera, eu, Ana Luísa, e eu, Ana Tereza, vamos comentar os mais diversos assuntos do nosso cotidiano, sempre com uma opinião sincera. Pode ser que você se identifique ou não com as nossas análises e reflexões. Mas aí você vê se a carapuça serviu. Oi, gente! Temos uma notícia pra vocês antes do episódio começar. Você pode se tornar um apoiador do podcast e nos ajudar a manter a qualidade dos episódios, além de ter acesso a conteúdos exclusivos nossos. Você consegue tudo isso por meio do Padrim, que vai oferecer diferentes planos com um valor mensal pra pagar, e cada um desses planos vai ter um benefício específico pra vocês. Se você ficou interessado, acesse o www.padrim.com.br, procura o podcast Psicologia Sincera pra você saber mais. Então, bora pro episódio! E aí, gente, bem-vindos a mais um episódio do Psicologia Sincera. Hoje é aquele quadro que a gente adora fazer, que vocês adoram também, em que a gente chama um convidado uma vez por mês aqui pro nosso podcast para falar de algum tema que nem eu, nem a Ana Tereza dominamos. A gente gosta de fazer isso, né? Porque como a gente sempre fala, psicologia é uma área muito ampla e, inclusive, a gente trabalha também com outras áreas, como vocês podem perceber. E hoje a gente chamou a Bruna Campos. A Bruna é médica psiquiatra, tem pós-graduação em comportamento alimentar, pós-graduação em criança e adolescência e formação em mindfulness, e ela atualmente trabalha em consultório e produz conteúdo no Instagram. Então, como eu falei, gente, a gente trouxe essa ideia, né, de trazer uma psiquiatra, porque a gente não trabalha sozinho muitas vezes, a gente precisa trabalhar em conjunto com outros profissionais, e a ideia de trazer a Bruna para cá é justamente dar esse gostinho para vocês de outras possibilidades, né, de trabalho em conjunto que a gente faz. E Ana Tereza, explica então pra gente como que surgiu essa ideia do episódio, de onde que você conhece a Bruna, como é que ela chegou aqui até o nosso podcast. Oi, gente, tudo bem? Então, eu conheci a Bruna quando eu fiz um curso de formação em Mindfulness com ela, a gente fez esse mesmo curso. Eu lembro da Bruna ter mencionado na época que ela já trabalhava com Instagram e eu segui ela, eu tinha um perfil meu que eu ainda nem usava direito, mas eu comecei a acompanhar o conteúdo dela. E de um tempo pra cá eu descobri que ela tem um podcast chamado A Dose Certa Podcast. E eu maratonei, obviamente, eu fiquei maravilhada pelo conteúdo dela, que ela falava sobre psiquiatria, eu achava tudo muito didático. Aí eu pensei, nossa, eu quero que a Bruna venha falar sobre psiquiatria no meu podcast também. Até porque a gente já recebeu várias perguntas no Instagram sobre como funciona o tratamento psiquiátrico, que eu não saberia como responder. Então, quem melhor para fazer isso do que uma médica que é psiquiatra? E Bruna, conta aí um pouco pra gente sobre o seu podcast, sobre o seu Instagram. Oi, gente. Tô muito feliz de estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite. Falar de psiquiatria, de saúde mental hoje em dia, eu acho que é uma urgência, né? Assim, e a gente também sair um pouco do academicismo, né? Assim, do ambiente acadêmico ali e trazer realmente, levar realmente informação assim para as pessoas, né? Que precisam tanto. Eu acho que isso é uma missão, né? E eu fico muito feliz de encontrar outras pessoas nessa missão aí no caminho comigo. Vocês já anteciparam aí, né? Me apresentaram. Quando eu conheci a Ana, né? Ana Tereza, eu tinha começado poucos meses antes, né, o trabalho no Instagram, assim, né, a gente também vem na psicologia, eu acho que ainda mais, não sei se ainda mais, né, mas assim, tanto na psicologia, na medicina, a gente ainda é de uma geração, assim, que trabalhar com rede social é uma, né, você vai virar blogueira, você vai não sei o quê, porque é vergonha da profissão, né, assim, como se, né, e bom, precisei vencer ali todas as vergonhas, né, no começo, então eu tava vencendo a vergonha ainda naquele comecinho, quando eu conheci a Ana, mas já estava começando a entender que realmente tinha algo maior do que a minha vergonha, né? Eu precisava botar minha vergonha no bolso e levar o que eu precisava levar de informação para as pessoas. E aí, bom, comecei a produzir conteúdo lá no Instagram. Sempre fui uma super consumidora, assim, de ouvinte, né? De podcast, assim, sempre não, né? Mas há uns bons 2, 3 anos, assim, que eu ouço podcast quase todos os dias. Então, gosto de falar, né? Como vocês já sabem, e vocês que estão ouvindo aí vão saber
saber, vão perceber já já. Então, fazer podcast para mim foi algo natural, assim, né? E aí surgiu Dose Certa, né? Que aí reforçou esse vínculo aí com a Ana. E agora estamos aqui nesse podcast maravilhoso. É uma delícia estar aqui com vocês. E eu acho muito interessante, antes da gente entrar de fato nas perguntas, só comentar em relação a isso que você falou, Bruna, porque realmente, né, as nossas áreas são áreas que tem um pouco ainda, isso tá mudando, mas ainda tem um pouco algumas visões, assim, de que não é muito certo, não é muito legal, né, essa coisa de redes sociais. E eu acho uma pena, porque eu acho que o trabalho que eu e a Ana Teresa fazemos aqui, que você faz no seu Instagram, no seu podcast, é justamente esse, até de desmistificar, né, de poder levar esse conteúdo para mais pessoas e conteúdos que, num geral, ficavam muito restritos às nossas áreas, né? E então, eu acho que esse encontro está sendo lindo, assim, aqui no podcast, né? Porque, inclusive, tem um estigma muito grande em cima da psiquiatria, né? De remédio psiquiátrico. Acho que tanto fora quanto dentro da própria área da psicologia. Então, acho que vai ser um episódio muito importante para os nossos ouvintes, tanto leigos quanto os nossos ouvintes aí, estudantes de psicologia, psicólogos, enfim. Então, gente, aproveitem a Bruna, a gente vai aproveitar muito ela aqui nesse episódio, que vai ser muito legal. E eu acho que uma boa primeira pergunta para você, Bruna, o que um psiquiatra faz? Bom, acho que a pergunta pra gente realmente começar, né? Porque as pessoas, parece às vezes óbvio pra gente que tá de dentro, né? Mas não é nada óbvio pra muitas pessoas, eu fui perceber isso depois. Primeiro, o psiquiatra, ele é um médico, né? Ele tem formação em medicina e aí ele se especializa em psiquiatria, né? E a psiquiatria é a especialidade ali que cuida dos transtornos mentais e do comportamento, né? Então, acaba que a gente atua, né? Claro, né? Com vários outros parceiros, né? Profissionais parceiros, mas o olhar do psiquiatra é um olhar médico. Isso não significa que é um profissional que passa remédio. O médico é um profissional que avalia a saúde como um todo, né? Não só a saúde emocional, né? Mas todas as desordens, enfim, clínicas, físicas, enfim, doenças, né? Que podem estar relacionadas. Então, quando o paciente chega num psiquiatra, né? Quando o paciente chega em mim, procurando ajuda, eu vou ouvir aquelas que, sei lá, tô com uma insônia, tô com uma ansiedade e tudo mais. Vou observar como que aquilo também tá, né? Assim, de onde aquilo tá surgindo, pensar ali numa hipótese diagnóstica, mas também observar dentro do possível toda a saúde do paciente, né? Então, é bem comum, inclusive importante, né? A gente pede exames, né? Para ver se tem alguma outra doença que esteja causando aquele problema de sono ou aquele coração acelerado, né? Daquele paciente naquele momento. E aí, excluindo isso, a gente, né? O diagnóstico psiquiátrico é um diagnóstico de exclusão, né? Ou seja, a gente precisa certificar de que não tem nenhuma outra patologia, né? Outra doença causando aquela queixa do paciente. Então, esse é o papel do psiquiatra, né? Dentro ali das especialidades médicas, esse cuidado ali com a saúde, né? E como isso, nos momentos em que esse problema de saúde se manifesta num formato, vamos dizer assim, né? Numa desordem mental, né? Então, acho que é basicamente isso. E, Bruna, eu queria te perguntar qual é a diferença do trabalho do psiquiatra e do psicólogo? Também é uma, né? Se eu ganhasse R$1 a cada vez que eu ouvisse essa pergunta, né? Ah, mas você é psicóloga. Não, eu sou psiquiatra. Vocês devem ouvir isso também, né? É isso, é uma diferença de formação, né? Quando a gente vê lá na própria história da medicina, na história da psicologia, né? Foram áreas que são áreas do conhecimento que foram ali se aproximando, né? Assim, são olhares diferentes para os mesmos, né? Para os mesmos eventos, né? Assim, os eventos mentais, né? Então, são olhares complementares. O psiquiatra é isso, né? Assim, ele é médico na ordem prática, né? As pessoas falam, o psiquiatra é quem pode passar o remédio, né? Mas, assim, antes disso, né? Porque, enfim, o psicólogo, ele tem um arsenal de ferramentas, instrumentos também para poder orientar o paciente. Então, que o médico não tem, né, capacidade, gabarito para isso. Então, são áreas que se complementam. A gente, como médico, né, isso. A gente vai olhar um sintoma e tentar relacionar e, enfim, cuidar, como eu falei anteriormente, de várias questões ali de saúde, acompanhar com exame, por exemplo, avaliar outras, né, conversar com outros médicos, né? Às vezes o paciente está com algum sintoma que, na verdade, é efeito colateral de um remédio que um outro especialista passou, né? Enfim, então fazer
Então, esse olhar mais, né, assim, também para o corpo físico, né, vamos bem grosseiramente falando, também como consequência dessa avaliação, nos momentos em que tem necessidade, né, que não é sempre também, né, as pessoas acham que vão no psiquiatra e vão, eu não quero ir no psiquiatra agora, porque eu não quero tomar remédio. E, bom, tem um monte de paciente que vai passar por uma avaliação e aí nem sempre, né, é necessário o uso desse remédio. Então, a prescrição, né, de um medicamento, ele é um ato médico, mas a consulta médica não se reduz a isso. E aí, os psicólogos, né, vão ter o papel deles também super importante no acompanhamento e no segmento desses pacientes. E aí vocês vão saber explicar muito melhor do que eu, né? Obviamente, quem ouve aqui, né, já ouviu os outros episódios, já sabe muito bem. Uma coisa que eu uso muito que eu faço uma comparação, assim, meio que grosseira, né? Eu uso o exemplo do ortopedista e do fisioterapeuta, né? Então, assim, o ortopedista, você tá com, sei lá, com uma dor, você vai lá, o ortopedista avalia, vê o que é, vê diagnóstico, tudo mais, mas tem muitos casos que vai precisar de um cuidado mais próximo, de uma reabilitação, de um trabalho ali, uma vez na semana, 2 vezes na semana, e um cuidadinho ali, né? Para que a pessoa tenha uma recuperação mais rápida, né? Para que não fique com uma sequela daquela lesão, né? Para que ela recupere o movimento, melhore a função, a qualidade de vida dela, né? Todo mundo entende mais ou menos que um fisioterapeuta não é um ortopedista e vice-versa, né? Guardadas as devidas proporções, né, dessa comparação grosseira, mas eu acho que é algo que as pessoas conseguem entender, assim, que é mais ou menos isso. Vocês fazem um trabalho mais próximo ali, né, desse trabalho contínuo, né? E aí eu acho que tem que ter um cuidado também, porque as pessoas confundem muito, né? O psicólogo é aquele que conversa, né? E o psiquiatra é o que passa o remédio, né? E como se, né, as pessoas acabam se acostumando com esse horror que tem, né, das pessoas irem no médico e saírem de lá só com oi, boa tarde, toma aqui esse remédio, pronto, acabou, né? Então, enfim, acho que quando as pessoas entendem que, bom, a ciência, ela tenta avançar estudando fenômenos, né, assim, e as áreas, elas vão se aproximando ali, cada uma de um lugar, né? E chega um momento que se encontram, né? E eu acho que a psiquiatria e a psicologia, elas têm esse encontro, assim, que é um trabalho fundamental para ser feito em conjunto. E aí, dentro disso que você estava falando, Bruna, fiquei pensando aqui, assim, você já até comentou um pouco, né? Mas o que impede as pessoas de procurarem um psiquiatra, assim? De onde que vem esse preconceito com a psiquiatria? Isso aí é assim, a gente sabe que existe um grande tabu, né? Assim, uma questão cultural nossa, né? Não só aqui no Brasil, né? Enfim, mas é uma questão cultural que não vem do nada, né? Vem realmente de um cenário né, assim, ao longo dos séculos, o cuidado com os doentes mentais, né? Assim, com os portadores de transtornos mentais, era algo bem diferente do que é hoje, né? Então, assim, existe um motivo para isso. Não dá pra gente também se revoltar porque as pessoas têm preconceito. Não, existe um motivo, mas, assim, a medicina, antigamente, né, sei lá no século, lá antes sei lá, na Idade Média, né, tinha os cirurgiões barbeiros, né? Você tinha qualquer coisa, você ia lá no cara, abria sua barriga, arrancava seu dente, cortava seu cabelo, tudo era ele que fazia, né? Então, também era algo muito arcaico, né? Você vê os tratamentos na medicina como um todo eram muito arcaicos. Isso foi evoluindo lentamente, né, assim, ao longo dos séculos. No século passado, a gente teve um avanço muito grande, né, enfim, com a questão científica como um todo, mas os portadores de transtornos mentais, ao longo dos séculos, eles eram vistos, né, já foram vistos como portadores, né, assim, estavam possuídos pelo demônio, né, assim, eles eram perseguidos, realmente, porque não se entendia, né, eram vistos como algo totalmente espiritual, né, de uma possessão demoníaca, então eram pessoas vistas como perigosas, né, então isso veio, né, isso foi ficando ali, né, culturalmente, ali enraizado. E aí eu acho que, né, saindo dos portadores dos transtornos mentais para os profissionais, né, assim, da saúde mental, eu acho que começou mais no século passado, né, assim, com os grandes manicômios, assim, a coisa evoluiu de um jeito que, bom, era o que se tinha na época, da mesma forma que a gente teve escravidão, né, a escravidão era algo, né, era legalizado, né, assim, aqui no Brasil há não muito tempo atrás. Então, assim, é algo que hoje, claro, que a gente condena, mas na época era o que se tinha. Só que isso mudou, né, e mudou tem muito tempo já, assim, algumas boas décadas. Mas as pessoas continuam associando o papel do psiquiatra, do psicólogo, né, profissionais que tratam única e exclusivamente desses pacientes muito graves, né, que eram chamados os loucos, né. Então, bom, eu acho que vem daí, né, assim, dá para falar aqui 3 dias e 3 noites sobre, né, assim, mas esse resgate histórico, ele é importante, né. E eu acho também, Ana,
muito desse buraco que ficou, né? Esse gap que tem, né? A ciência avançou muito, mas as pessoas não sabem disso. Eu acho que a gente tem que fazer a meia-culpa também nossa, né? Assim, como profissão, né? Como categoria, né? Que bom, se não tem ninguém que vá falar com a pessoa, né? Assim, com a dona de casa, que as coisas não são mais assim, né? Não é obrigação das pessoas leigas saberem, né? É obrigação nossa como profissional dizer que, gente, olha, mudou, não é mais assim. Enfim, eu acho que tem um motivo, mas estamos aqui justamente para explicar para as pessoas que as coisas mudaram, não é mesmo? Cara, eu acho que é realmente um tema que daria um episódio todo só falando sobre isso, né? Da questão do preconceito. Porque eu até fiquei pensando em relação a isso, do que impede as pessoas de procurarem psiquiatra. É muito doido, porque é como se fosse um ciclo vicioso, porque acho que ainda existe um preconceito muito grande. Óbvio, gente, isso tá melhorando muito, graças a Deus. Mas ainda existe um preconceito muito grande, eu acho, em relação a pessoas com transtornos mentais, né? De é muito sensível, é mimimi. Tem essas ondas que ficam se chocando, né? De pessoas buscando um olhar mais humanizado. De, gente, tá tudo bem, faz parte, é uma doença, é pra ser tratado. E a outra onda que, não, isso é mimimi, enfim, acho que isso é muito da nossa sociedade. E como tem um preconceito muito grande com os transtornos em si, acho que acaba, não sei se vocês concordam, tô pensando isso agora, mas respingando para as profissões que cuidam disso, sabe? Faz sentido o que eu tô falando? Pra mim faz muito sentido, assim. Eu já fiz tratamento psiquiátrico uns 2 anos, quando eu fui diagnosticada com ansiedade. E o que eu ouvi de um bando de coisa que eu, como profissional da psicologia, sabia que isso já tinha passado, assim, que a gente até mais pra frente no episódio vai trazer alguns mitos e verdades sobre a psiquiatria, mas até de profissionais da psicologia também. Porque vocês estão falando, né, que existe um contexto histórico que tá todo mundo envolvido, mal bem até os próprios médicos psiquiatras, até os psicólogos e a sociedade como um todo. Então, que bom que tá mudando, mas faz muito sentido pensar que ainda tem muito preconceito e até porque muita gente associa a saúde mental à fraqueza, né? Eu tenho ansiedade, eu sou fraco. Se eu tomar remédio, eu não tenho controle sobre mim mesmo, eu preciso de alguma coisa. São vários preconceitos que já estão muito ultrapassados. Tô pensando aqui realmente, né, assim, no medo das pessoas admitirem que talvez estão mal ou, enfim, estão precisando desse suporte, né? E isso eu acho que é muito contracultural, da gente ser muito incentivado a uma autossuficiência, tá sempre bem, a uma força, assim, sabe? E aí eu acho que os homens têm suas pressões em relação à força e a mulher tem as suas pressões em relação à força, enfim, acho que é tão complexo, mas aí me veio também outra coisa, acho que as pessoas têm medo, né, de admitirem que são frágeis, gente, e detalhe, todo mundo é frágil. Xoxa, capenga, frágil e inconsistente. Todo mundo é passível, né, de chegar num ponto de precisar de um suporte maior, mas, de novo, acho que isso é muito contracultural, e por isso que estamos aqui, né? Só pra complementar, assim, inclusive tem um episódio inteiro lá no Dose Certa só sobre, o primeiro episódio exatamente sobre isso, né, de onde vem o preconceito. Isso é algo que as pessoas têm uma dificuldade muito grande, né? Como eu falei, né? Fazendo esse resgate histórico, bom, que a nível de história, né? Assim, da humanidade, né? Há pouco tempo atrás, alguns poucos séculos atrás, não se tinha essa ideia de que os transtornos mentais eram um problema de saúde, né? Então, assim, as pessoas hoje em dia, isso ainda está presente, né? Então, isso que vocês estão falando, né? E é o que eu sempre bato na tecla. Quando você passa a olhar para um transtorno de ansiedade, para um transtorno depressivo, para um transtorno bipolar, qualquer que seja, como um problema de saúde, clareia tudo, né? Todo mundo sabe mais ou menos o que fazer com um problema de saúde, né? Você se responsabiliza minimamente, vai procurar ajuda, vai procurar saber, vai procurar, né? As pessoas não olham para essas questões ainda como questões de saúde. Então, elas vão fazer de um tudo antes de procurar um profissional de saúde, né? E é isso, associa-se muito à fraqueza de caráter, né? Falha de caráter e falta de força, de foco, de fé, né? Então, como vocês falaram aí. E bom, já que a gente tá falando disso, quando então, Bruna, é a hora de uma pessoa procurar um psiquiatra? E também junto disso, né? Porque assim, acho que o que eu mais vejo é as pessoas procurarem quando estão já assim, com sintomas muito graves ou no fundo do poço, ou ali naquele como último recurso possível, parece que é quando as pessoas procuram. Então fala aí pra gente, quando que é essa hora? Bom, a gente não precisa, né? Hoje em dia, inclusive, a Organização Mundial de Saúde recomenda, inclusive, que a gente aprenda, cada vez mais tenha mais autonomia, a gente não precisa delegar todos os cuidados da nossa
saúde a profissionais de saúde, né? Muito menos médicos. Então, a gente não precisa de consulta de rotina com nenhum especialista, tá? Se tiver tudo bem. Mas, a partir do momento que a gente identifica, né? E olha que eu tô falando, qualquer problema de saúde. Qualquer problema de saúde. Se eu começo a sentir uma dor no peito, a dor no peito vem uma vezinha, aí ela some, ok. Mas depois vem de novo, então vem mais forte, começa a me atrapalhar. Se eu começo a ter uma tosse, um diazinho, ok, 2 diazinhos, mas daqui a pouco eu tô um mês tossindo e, enfim, se algo foge ali de, né, assim, de uma coisa mais corriqueira, ainda que a pessoa não procure por outros motivos, ela sabe que no fundo, não, eu tenho que ir no médico, tenho que marcar, tenho que ver. Na psiquiatria, a mesma coisa. Então, qualquer sintoma, assim, mudança no comportamento, no humor, não é qualquer mudança, mas qualquer mudança no humor, no comportamento que comece a ficar mais intensa, mais prolongada, que comece a atrapalhar ali a rotina, ela merece, no mínimo, uma avaliação inicial, né? E aí junta com o que a gente falou lá no comecinho, né? As pessoas acham que ir num psiquiatra é porque a pessoa vai sair de lá necessariamente tomando um remédio e vai ser um remédio pro resto da vida. As pessoas já têm isso na cabeça. Toma um remédio, vou tomar um remédio para sempre. E não, a gente precisa entender que é um especialista, você vai passar por uma avaliação, né? Ninguém te obriga, você não sai de lá amarrado, vai ter que fazer... Não, ninguém te obriga, você pode inclusive ir lá e discordar do que você ouvir e não seguir, se você não quiser, né? Que tenhamos autonomia para isso. Mas o melhor momento é assim que a gente identifica que algo não está equilibrado, né? Que não está bem. Porque, como você falou, né? Assim, por conta de todo esse preconceito, por conta de toda essa questão cultural, enfim, as pessoas deixam para procurar um psiquiatra. As pessoas chegam até a mim, né, no consultório, quando elas já tentaram de tudo e coisas sem validade nenhuma, né? Assim, e que, bom, poderia até trazer alguma melhora ali, enfim, mas totalmente perdidas e vão tentando dar uns jeitinhos, assim, muito, né? E chegam na hora que os sintomas já estão muito graves. É comum, né? Acho que vocês também recebem, né? Pessoas que estão com sintomas há meses, há anos, e que ali depois que viram que não tinha mais jeito, que aí resolveram criar coragem para procurar ajuda, né? Como vocês. Hoje em dia a gente precisa de coragem, né? Para ir no psiquiatra, infelizmente. Mas o ideal seria sempre procurar no começo dos sintomas. Quer ver uma coisa que me deixa feliz da vida, é receber um paciente e falar assim, mas há quanto tempo você sente isso? Tem uns 2 meses, mais ou menos, uns 3 meses. Eu fico assim, gente, que bênção que é essa pessoa ter tido esse momento de iluminação na vida dela, né? Porque a gente vê o outro lado, né? A gente vê pessoas que passaram por um sofrimento muito grande, coisa que poderia ter sido evitada, né? Não necessariamente com remédio, aí que entra, né? Essas pessoas que me procuram com sintomas no começo, muitas delas são as que geralmente não precisam de uma intervenção com remédio. Olha, vamos ver como é que tá isso, vamos fazer um exame, traz seu exame pra gente poder ver se tá tudo direitinho. Olha, você já tá, né, tem uma questão ali talvez de personalidade ou da forma como você tá lidando com alguma situação. Acho que o acompanhamento psicológico vai te ajudar. E aí daqui a uns 3 meses você volta pra gente ver como é que isso ficou, ou daqui a um mês, enfim, depende do sintoma, óbvio. Mas sabe, assim, a gente tem muito mais margem de manobra, né, quando os sintomas estão mais brandos, né? Se as pessoas soubessem disso, né, seria muito melhor pra todo mundo, né? Então, eu sempre bato na tecla, assim, o momento ideal é aquele momento que você pensa assim, será que eu deveria procurar? É esse. É no primeiro momento que você identifica que tem algo que não tá bem. Porque aí você vai ter um profissional, um especialista que vai avaliar a tua saúde como um todo e vai te direcionar, te orientar. Assim, o que é melhor para eu fazer agora, nesse momento, né? Porque é isso, às vezes as pessoas têm nada contra, adoram um chazinho, adoram um negocinho natural, sabe? Assim, adoram um negocinho complementar. Adoro, amo. Mas às vezes é isso, as pessoas gastam dinheiro que elas não têm em algo que não é tão adequado assim para ela naquele momento, talvez para um segundo momento, né? Então a gente está também falando de dinheiro, a gente está também falando de energia física, emocional, de tempo e de tempo de vida que se perde também, tempo de qualidade, né? Que se perde nesses meses todos, né? Assim, da pessoa ficar disfuncional no trabalho, ter prejuízo nos relacionamentos. Então olha o custo disso, né? Para só no final você ir procurar um psiquiatra, um psicólogo, né? Assim, para poder ser avaliado, né? Então, enfim, não faz sentido, mas é isso que acontece. Eu acho que isso desses tratamentos ou ajudas, enfim, complementares, entra muito para mim em relação à diferença e a complementaridade entre terapêutico e terapia, né? Que assim, aí não tem tanto a ver com a questão da psiquiatria, mas eu digo assim, de que tudo bem você fazer coisas complementares, né? Nesse caso, você ter atividades ou coisas na sua vida que são terapêuticas para você. Isso é muito importante. Agora, é entender que existe o papel de algo e de pessoas que estudaram e que tem todo um respaldo por trás para poder te ajudar de uma forma um pouco mais
mais focada ou direta, né, ali no que está precisando de ajuda. Eu acho que a questão é essa complementariedade, mas entender que tem coisas que têm um papel crucial e que não é possível de ser substituído, sabe? É complementar. Substituído não tem como. Não sei, pensei nisso aqui agora. E agora, Bruna, eu queria te trazer aqui alguns mitos ou verdades para você falar, né? Se eles são verdadeiros, se é mito, se o pessoal tá viajando, que eu trouxe várias frases que as pessoas falam normalmente sobre tratamento psiquiátrico, sobre remédio psiquiátrico, coisas que eu já ouvi, coisas que eu já ouvi dos meus pacientes, coisas que eu achei na internet pesquisando sobre alguns preconceitos que as pessoas têm. E então eu vou trazer aqui a primeira frase para você, e aí eu vou pedir para você me explicar aí, né, se é verdadeiro ou falso, que é: psiquiatra só trata dos casos graves. Falso, né, gente? Acabei de falar, né? Foi o que a gente falou ainda agora. Bom, em qualquer área, né? Qualquer área, qualquer trabalho que você tenha, você vai ter, às vezes, trabalhos maiores e trabalhos menores. Na área de saúde, né, qualquer profissional de saúde, você vai ter casos, você vai tratar de problemas de saúde mais graves e problemas de saúde menos graves. Isso em qualquer área da saúde, né? Nem dentro da medicina. Então, é claro que na psiquiatria também, né? A gente vai ter, sim, os transtornos mentais graves, né? E a gente vai ter, se chama, né, assim, os transtornos mentais menores ou leves, né? Assim, que são esses que não comprometem, não é que não comprometem, né? Acabam comprometendo, mas por definição, assim, né? Trazem um prejuízo um pouco menor e tem um prognóstico um pouco melhor, né? Enfim, foi o que eu falei, né? Assim, a gente... e dentro desses quadros também, independente, né? Assim, o que se tinha também muito, né? Existe até essa linha, né? De pensamento que é, bom, se tinham muitos transtornos muito graves na época, porque era só o que chegava, né, assim, até os profissionais. E porque também não se tinha um tratamento que a gente tem hoje em dia, né? Não se tinha remédio para depressão e ansiedade, né? O que se tinha era remédios fortíssimos para sedar, que chamavam, né, assim, de sonoterapia, né, assim, que fazia a pessoa dormir e até ela se acalmar e pronto, né? Então, assim, para os pacientes que chegavam, né, a ponto, né, de ficar realmente agressivos, assim, era o que tinha, mas para pessoas com ansiedade, né, assim, para pessoas com depressão, não era algo que valia, assim, né, botar o custo-benefício na época não valia, nem era estudado, né, nada nesse tipo, enfim. Então, assim, hoje a gente tem não só esse olhar, esse entendimento melhor, né, assim, das patologias, dos transtornos mentais, mas a gente também tem tratamentos, né, assim, um entendimento sobre o tratamento e possibilidade de tratamento, desde os quadros mais leves até os quadros mais graves. Lembrando que quando eu falo tratamento, não é igual a remédio. O remédio, né, o medicamento, quando ele é necessário, né, assim, em muitos casos mas quando ele é necessário, ele é uma parte do tratamento. Eu brinco que ele é um jogador num time, né, é um jogador. Às vezes é um jogador importante, porque às vezes a gente está atrasado ali, né, tá perdendo ali de lavada, a gente precisa recuperar ali o placar, então, assim, às vezes um jogador vai ser mais exigido, tem uma importância, às vezes, não uma importância de uma urgência, né, assim, maior, dependendo do quadro que o paciente está, mas em outros momentos, né, num segundo momento, toda a equipe é importante, né, todo o time é importante. Então, é mito. A gente trata quadros graves, sim, também, mas eu brinco, né, para as pessoas que nunca tiveram contato, né, eu falo assim, gente, se vocês sentassem e passassem um dia na recepção do meu consultório, vocês iam sair assim, falar assim, gente, porque não tem cara, assim, acho que as pessoas têm uma cara de quem tem ansiedade, você nem parece, né, que tá deprimida, você nem parece que tem transtorno bipolar, mas não, as pessoas trabalham, as pessoas têm filho, namoram, viajam, vivem a vida delas, né, assim, e tem ali o diagnóstico, né, então, mito, mentira isso aí. E eu acho que, na verdade, você já respondeu algumas vezes ao longo desse episódio o segundo, mas vou falar aqui, que é que o psiquiatra sempre passa remédios. Pronto, vou nem me alongar nesse, né, gente, isso aí já foi, então, assim, se você não pegou até aqui agora, meu amor, volta lá no começo, ouve de novo, porque, né, assim, é isso, assim, já teve situação, assim, de paciente sair chateado, né, porque eu não prescrevi o remédio, que a pessoa queria o remédio, graças a Deus não foram muitas não, mas, assim, já aconteceu, o paciente sair assim, mas é porque eu queria, eu falei, tá, mas eu não acho que realmente, né, o melhor caminho, a melhor intervenção para você nesse momento é o uso de um remédio, pelo contrário, você tá num momento, né, que eu acho que você precisa, né, assim, lidar com essas questões e procurar recursos para lidar com essas questões, enfim. E a pessoa saiu chateadíssima, né, porque ela queria, como assim? A psiquiatra não passa remédio? Eu falei, bom, passar eu passo, né, assim, mas quando tem indicação. Então, meu papel não é passar um remédio. O meu papel é avaliar se há indicação, se existe um transtorno, qual é esse transtorno, qual é essa patologia e quais são as melhores estratégias de tratamento para aquele paciente. E outra frase
que a gente tem aqui também é que o tratamento psiquiátrico, ele é pra vida inteira. E eu acho que isso é muito comum, eu ouço muito por aí. Também é um mito, né? Bom, lembrando, né, só voltando, a gente vem desse tempo, né, assim, não muito lá atrás, que o que se tratava eram os quadros muito graves, né? Então, os quadros muito graves, muitas vezes, precisam de acompanhamento de segmento, né, essas doenças mais crônicas. A gente tem, sim, quadros que vão precisar de um cuidado contínuo. Da mesma forma que a gente tem pressão alta, diabetes, né, hipotireoidismo, são doenças que todo mundo sabe, né, que a pessoa ela vai ficar ali acompanhando, né, vai precisar de um cuidado, de um ajuste aqui e ali, o resto da vida, e que isso não necessariamente é uma condição que a pessoa tem, né, e que fazendo o tratamento dentro do possível se espera que ela tenha uma vida tão normal ali, né, e, enfim, equilibrada como qualquer pessoa. Então, assim, na psiquiatria, né, primeiro que as pessoas colocam tratamento psiquiátrico, remédio psiquiátrico, doença psiquiátrica, como se fosse tudo uma coisa só. Porque tratamento psiquiátrico é um só, se faz assim. Doença psiquiátrica é assim. Paciente psiquiátrico tem essa cara. E não, assim, dentro do tratamento psiquiátrico, né, dentro dos transtornos psiquiátricos, a gente tem dezenas, né, assim, de quadros diferentes, com gravidades diferentes. Então, tem sim, né, não tem como a gente dizer que não tem pacientes que vão precisar ser acompanhados ao longo da vida, né, por tempo indeterminado. Mas tem, sim, muitos casos de pessoas que, né, assim, podem apresentar um episódio depressivo, tratar e nunca mais ter. Um episódio de ansiedade, tratar e nunca mais ter. Ou ainda, né, assim, eu tive um episódio na adolescência, hoje eu tenho 38 anos, tive um outro episódio e trato também. Enfim, as pessoas têm uma predisposição diferente, né, enfim. Você pode ter 2 episódios ao longo da vida, 3, né, fazer tratamento ali naquele momento. Depende muito. Então, não dá pra gente colocar esse rótulo aí de que o tratamento é para sempre, né? Como eu falei, as pessoas demoram para procurar ajuda porque elas acham que elas vão lá, elas vão sair com remédio e que necessariamente esse remédio vai ser para sempre. E se fosse isso, né? Essa semana eu dei alta para uma paciente, inclusive, uma paciente que chegou para mim no final do ano passado, ela ficou mais ou menos 1 ano assim em acompanhamento, né? E bom, isso acontece, a gente trabalha justamente para que o paciente melhore tanto a ponto dele não precisar mais da gente, né? De mim. Então, quando isso não acontece, ok, a gente vai continuar trabalhando ali para que ele tenha a melhor qualidade de vida possível, mas isso acontece sim, apesar de muita gente achar que não. Acho engraçado porque talvez isso fique muito confuso para quem não é da nossa área, né? Que a gente trabalha para que os nossos pacientes não precisem mais da gente. É isso, tanto na psiquiatria quanto na psicologia, né? Claro que isso vai depender muito da pessoa que tá ali na nossa frente. Alguns vão precisar menos, outros vão precisar mais, por menos tempo, mais tempo. Mas eu acho que isso confunde, eu não sei você, Bruna, e você, Ana Teresa, mas eu já ouvi algumas coisas de pessoas que questionaram o meu trabalho, que assim, não, mas não é possível, mas essa pessoa vai sair. Você quer que essa pessoa saia? Eu falei, sim, eu quero que a pessoa chegue, tenha um ótimo trabalho comigo e saia. Exatamente, assim, na psiquiatria, então, quando eu falo, né, os pacientes têm também, né, tão um nível de engajamento ali com um tratamento ali diferente, né, a gente precisa trabalhar ali, né, assim, a questão motivacional, enfim, e aí, uma coisa que eu sempre bato na tecla, assim, o meu trabalho aqui maior é que para que você, daqui a um tempo, você nem lembre mais. Eu lembro, uma vez teve uma médica, aquela muito boazinha, aquela médica, esqueci o nome dela, que você tem uma vaga memória, né? Ou seja, e as pessoas antes falam assim, mas a gente tem, eu já ouvi isso, né, numa paciente uma vez, porque o psiquiatra fica repetindo receita, né, pra prender a gente, né, pra no tratamento, né, e que o psicólogo não quer dar alta, porque é mais dinheiro que ele ganha. Eu falo assim, gente, né, assim, eu quero que o paciente melhore e que ele vá me indicar para outra pessoa, de tão bom que ele ficou, né, ele vai indicar para as pessoas e vão, né, assim, as pessoas vão vir porque ele ficou bem, e não porque ele tá há 1000 anos comigo, né, assim, então é algo que a gente ainda precisa mudar, né, mexer nossos pauzinhos para as pessoas terem uma outra percepção. E outra frase que eu também trouxe aqui hoje é que muitas pessoas falam que os remédios psiquiátricos vão viciar, né, tipo, vou começar a tomar remédio, vou ficar viciada. E isso, Bruna, é mito ou verdade? Olha, eu vou começar já dizendo que é mito e vou explicar, que é o seguinte, de novo, remédios psiquiátricos, não é que ninguém use, né, assim, dentro da medicina usa, né, mas assim, fora, ninguém usa remédios cardiológicos, remédios, né, sei lá, neurológicos, remédio... Não, né, remédio é remédio, a pessoa usa o remédio para pressão alta, para isso, para aquilo. Mas na psiquiatria, na saúde mental, as pessoas falam, tem isso, né, o remédio psiquiátrico, como se todas as dezenas de remédios diferentes tivessem as mesmas características e as mesmas funções e a mesma ação, e não tem, não é assim. Então, gente, vamos lá. Quando a gente fala de remédio psiquiátrico, estamos falando de dezenas de
remédios diferentes. Dezenas, centenas eu não sei, mas dezenas com certeza. E cada um com uma função diferente, tá? Então, existem remédios que têm um potencial, que eles realmente têm um potencial de causar dependência. Existem esses remédios, tá? Isso é um grupo pequeno, é uma família, um grupinho pequeno, né, dentro do universo de remédios que a gente usa, inclusive é um dos que a gente usa, né, pelo menos eu uso bem pouco, né, um dos que eu menos uso, né, mas são remédios realmente, né, que eles são, inclusive, pelo potencial de dependência, né, eles vêm, ali a Anvisa obriga, né, os fabricantes a colocarem aquela tarja preta, né, então quando a pessoa fala, até é um termo, né, que caiu no gosto popular, né, porque eu tomo tarja preta, porque fulano é tarja preta, porque esse remédio é tarja preta. Quando a gente passa, inclusive, o paciente pergunta, esse remédio que você vai passar é tarja preta? Né? Não é. Mas, enfim, até os remédios, até esses que recebem essa tarja preta, né? Quando você vê lá, a tarja preta é justamente pelo potencial de causar dependência, mas quando usados na dose correta, com indicação, né? Quando realmente precisa, pelo tempo correto, em pessoas que não têm um potencial tão grande assim de desenvolver dependência, né? Eles também não causam, não é que ele vai causar dependência em todo mundo, né? Lambi um pedacinho do comprimido, pronto, vou ficar dependente. Não, porque tem várias condições que interferem nisso, né? Vários fatores que contribuem para isso ou não. Mas é só que eles realmente parecem ter um potencial maior para esse padrão de uso abusivo, né? Assim que a gente chama. Mas isso, lembrando, é um grupo pequeno, né? Então, para cada remédio desse, né, tarja preta, a gente tem, para cada um, a gente tem uns 3, 4, 5 outros diferentes que não causam, né? São os que a gente mais usa ali no dia a dia. Então, é um meio mito, né? Assim, os remédios psiquiátricos, eles não causam dependência, né? Alguns têm, sim, um potencial para causar dependência e, por isso, devem ser usados com muito cuidado e, por isso, o médico tem sempre que orientar e prescrever, né? Enfim, mas eles são muito úteis também em alguns momentos, né, para algumas situações pontuais. Mas a maioria, imensa maioria dos remédios que a gente usa não causam dependência. Antidepressivo não vicia, não vai ficar viciado, antidepressivo não vai ficar, gente, não causa. Isso que você falou, Bruna, é muito interessante, porque é mais a forma que a gente faz esse uso desse remédio. Porque o que a gente mais vê são pessoas, o psiquiatra passou e começa a tomar da maneira que quer, quando quer. E se tem uma prescrição médica e você segue o que o médico te recomendou, não tem muito erro. Exatamente. É claro também que a gente, já tive a experiência, que eu falo disso muito no Instagram, já tem um tempo, falo no podcast, tenho cursos, aulas só sobre essa questão, né, assim, das dúvidas mais frequentes, assim, sobre o tratamento. Toda vez que a gente fala isso, surgem histórias de mas uma vez eu fui no médico e aí ele me passou um remédio e aí eu fiquei anos tomando e aí ele só aumentava a dose. Mas eu também fui e aí tomei um remédio que me deixava dormindo o dia inteiro. Sempre surgem relatos. E aí eu acho importante fazer um grande parênteses, porque assim, quando a gente enfim, em qualquer área profissional, a gente tem profissionais mais e menos qualificados, a gente tem profissionais mais e menos atentos, a gente tem profissionais mais e menos cuidadosos, enfim. Na área de saúde, né, acho que toda área tem sua importância ali, mas é isso, assim, na área de saúde a gente tem uma questão ética, né, uma questão ali a gente precisa ter uma sensibilidade maior, um cuidado maior, porque é isso, né, um erro que a gente comete ali, né, traz repercussões ali muito importantes, né, assim, para a vida da pessoa. Então, assim, eu acho importante fazer esse parênteses, porque, assim, talvez você tenha tido, né, se você tem um relato desse, talvez você tenha tido a infelicidade de cruzar com um mau profissional no seu caminho. Uma pena, eu lamento muito, de verdade, assim, eu lamento muito, muito, muito. Mas isso não significa que a psiquiatria ou a psicologia seja assim, né, e que não funcione, que vai ser... Não, né? Isso na psicologia tem muito também, não é muito tema aqui hoje, eu nem vou me meter no assunto de vocês, mas na psicologia tem muito, porque eu encaminho, eu fico implorando para as pessoas, menina, você precisa ir lá na psicóloga, vai ser ótimo, você... porque eu já fui quando eu tinha 19 anos, e aí a psicóloga falou isso aqui pra mim, e aí eu fiquei, e não adiantou, e eu não gostei, e aí não me mandem para psicologia, porque na psicologia não funciona para mim. Não, garota, você teve uma experiência que, poxa vida, que pena, né? Dá vontade de voltar no passado e enforcar, né? O profissional que fez isso, né? Porque aí acabou com a vida da pessoa, né? Porque, enfim, né? Até ela se libertar, né? Assim, dessa lembrança, né? E realmente dar uma segunda chance, é muita saliva ali que a gente tem que gastar para convencer e orientar o paciente da melhor forma, né? Então, assim, sim, às vezes, né, acontece de você
talvez esteja com um profissional, ou passou por um profissional que não seja um profissional tão legal, assim, né? Todo mundo já teve, sei lá, numa manicure e nunca mais quis voltar lá, porque a mulher arrancou um bife enorme, foi no cabeleireiro cortar uma franja, saiu toda, não vou voltar mais. Você não volta, né? Mas você nunca mais vou fazer minha unha porque eu tive uma experiência ruim, nunca mais vou comprar um bolo numa confeitaria porque o bolo que eu comprei não era bom, né? Você vai buscar, né? Vai continuar buscando outros profissionais, né? Mas eu não sei o que acontece, que na saúde mental o negócio acontece diferente, né? Mas a gente já explicou aqui, a gente sabe bem os motivos. Sim, com certeza. Outro mito, dentro disso, né, de remédios psiquiátricos, como você falou, é que os remédios psiquiátricos dão muitos efeitos colaterais. Mito ou verdade? Olha, remédios de todas as áreas da medicina dão efeito colateral. Isso é fato. Até chá de camomila dá efeito colateral, é fato. Até você pegar muito sol, fica 3 horas no sol, ali na natureza, negócio natural, né? Vai ali no sol, você vai ter efeito colateral, você vai ficar toda esturricada depois, né? Enfim, você tem efeito colateral, passando calor até a hora de dormir, né? Assim, pode ficar com dor de cabeça, enfim, você vai ter efeito colateral. Então, os remédios, sim, eles têm efeitos colaterais, todos eles. Quando as pessoas falam isso assim, bom, ok, tem gente que não toma remédio pra nada, né? Tem essas pessoas que não tomam remédio pra nada, que são contra tomar remédio e aí tratam tudo a vida inteira só com coisa natural, ou então nem toma, né? Enfim, tem essas pessoas. Aí tudo bem, cada um com cada qual, sua maneira, sua visão de mundo, né? Sua cosmovisão. Mas, acho que, né, para essas pessoas, enfim, é uma outra... Mas a maioria das pessoas que tem medo, né, assim, porque dos remédios colaterais, bom, tomam dipirona, né, tomam, não posso falar marca. Como se a dona da marca da dipirona soubesse, né, assim, da nossa humilde existência, né, mas tudo bem. Toma dipirona, toma amoxicilina, toma um monte de remédio ao longo da vida, né, paracetamol. Gente, vocês já pegaram a bula do paracetamol para ler? Já pegaram a bula da dipirona para ler? Tem um monte de coisa lá que pode dar, né, e nem por isso a gente deixa de tomar a hora que precisa, não é que você vai andar com uma cartela e tomar 30 comprimidos por dia, não, mas assim, quando precisa você toma, porque se entende botando ali no custo, a não ser que você tenha alergia, obviamente, mas se entende botando na balança ali o custo-benefício que, bom, os prós superam os contras, né? Então isso nos remédios, de uma forma geral, é a mesma coisa, né? Assim, nos remédios que a gente usa na psiquiatria para os transtornos mentais é a mesma coisa. Eles podem causar efeito colateral? Podem causar, é diferente de causam, também é a mesma coisa. Eu cito assim, tem vários pacientes que se adaptam super bem, hoje em dia, né? Os remédios dessa época que a gente está falando, né, do início do século passado, sim, os remédios eram muito fortes, na verdade, porque tinha 1 ou 2 no máximo, né, assim, e que tinha que servir para tudo e para todos, né, e o que tinha de recurso é ficar aumentando a dose, até chegar a um nível que a pessoa... Né? Mas hoje em dia a gente tem um arsenal enorme de remédios ultra modernos e específicos que, né, ainda assim, podem sim causar alguns efeitos colaterais, mas a grande maioria dos pacientes adaptam super bem, né, assim, muitos pacientes não sentem nada, quando sentem, as pessoas acham que o efeito colateral eu vou ficar inválido do tempo inteiro. Não, surge efeito colateral, mas às vezes é uma dorzinha de cabeça, uma dor de cabeça na primeira semana, que depois melhora, uma dor leve, que a pessoa, né, e depois melhora. Às vezes, né, um desconforto ali, a pessoa sente um enjoozinho nos primeiros dias. Quando acontece, isso eu tô falando assim, quando acontece, e depois adapta, né? Então esse medo que as pessoas têm, né, assim, dos efeitos colaterais, é uma coisa que impede a pessoa de procurar ajuda e melhorar muito a qualidade de vida dela, né, por conta de talvez a possibilidade de ter um desconforto por 2, 3 dias, né? E um desconforto leve, e algo que você, né, a gente, numa situação ideal, que você está sendo acompanhado por um profissional, que qualquer coisa você vai reportar a ele, você vai dizer, olha, isso aqui não tá legal, né? Então, eu sempre oriento, né, as pessoas, assim, quem não é meu paciente, né, com os pacientes eu tenho meu jeitinho ali de fazer, mas, você tá sentindo qualquer desconforto com um remédio, né, assim, avisa teu médico, passou 2 semanas, 3, não melhorou, não é para você ficar a vida inteira sentindo um monte de efeito colateral, né, assim. E às vezes a gente esbarra, né, assim, tem remédio para pressão que dá tosse, né, a pessoa fica tossindo, fica com uma tosse seca e que, sim, às vezes dá para trocar por outro, às vezes não, às vezes o custo-benefício ali para aquela pessoa é melhor continuar com aquele, mesmo com uma tosse chatinha. Aí é a cada caso avaliar, né, então, assim, na saúde mental também, a gente tem alguns remédios, às vezes tem paciente, toma um remédio, me dá um pouquinho de boca seca, teve um remédio que, a questão da libido também, né? Tem alguns remédios que mexem um pouco com a libido. Não são todos, gente, pelo amor de Deus, mas tem alguns. E, bom, e aí é uma coisa da gente
né, tem situações que a gente precisa trocar. Às vezes o paciente está bem, mas assim, teve uma alteração importante, o efeito colateral importante, a gente bota na balança e avalia com o paciente. Às vezes a gente precisa trocar. Faz parte do trabalho, né? Faz parte do acompanhamento, inclusive manejar efeito colateral. Então, assim, o mito, né, de o remédio psiquiátrico causa efeito colateral é um mito. Na verdade, essa frase é: remédios, de uma forma geral, podem causar efeito colateral em algumas pessoas, né? Eu acho que essa seria a frase mais acertada. Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Fique esperto. E outra frase que eu também achei assim na internet, que eu achei muito interessante, que apareceu em vários lugares, foi que o remédio pode mudar a minha personalidade. Gente, se fosse fácil assim mudar a personalidade de alguém, né? Ia ser uma indústria de milhões, imagina? E o mundo, né, ia ser talvez um pouquinho melhor do que ele hoje, se a gente pudesse fazer umas mudanças de personalidade assim tão rápidas. Remédio nenhum muda a personalidade de ninguém. Primeiro, até onde eu sei, não sei se vocês andam lendo algum artigo aí diferente, saiu alguma coisa nova aí, né, na Nature, na Science, alguma coisa nova que eu não acompanhei. Não se tem conhecimento de nenhum remédio que vai mudar a personalidade da pessoa, tá? Enfim, a personalidade é um construto ultra complexo, né? Vocês podem até fazer um episódio só pra falar de personalidade. Acho maravilhoso, inclusive, né? Que dá pano pra manga, vai dar uns 3, 4 episódios aí só disso. Então é um construto ultra complexo, tá? Mas assim, as pessoas acham isso, porque eu vou tomar um remédio, eu vou deixar de ser eu vou deixar, né? Porque eu vou ficar feliz, né? Só que vai ser uma felicidade falsa, uma felicidade, né? Uma coisa artificial, né? Então, assim, uma coisa que mexe muito no jeito de pensar da pessoa e no jeito de agir da pessoa é um transtorno mental não tratado. Quem já teve um quadro de ansiedade grave, quem já teve um quadro de depressão grave, sabe o quanto, quando você tá naquele momento agudo ali, né? Quão diferente você fica do teu jeito, né, habitual, né? Coisas que você ama fazer, pessoas que você ama estar, pensamentos que nunca passaram pela sua cabeça, passam, né? Assim, começa a passar, a tua relação com o teu trabalho, tudo fica diferente, né? Então, se existisse, assim, alguma coisa mais próxima ali de alterar a personalidade de alguém, seria um transtorno mental não tratado. E o que a gente vê na prática, os pacientes, depois que eles tratam e melhoram, seja com a intervenção farmacológica, né? Seja com remédio, seja com a terapia, principalmente, né? Com a terapia, é depois que passa ali aquele momento agudo, a pessoa fala: nossa, pela primeira vez em muito tempo eu estou voltando a ser eu estou voltando a me sentir eu mesma. Já ouvi isso inúmeras vezes, assim, sabe? E é se fosse permitido, né? Mas, assim, dá vontade de gravar e falar assim: nossa, eu queria tanto que as pessoas, né, assim, soubessem disso, né, assim. E as pessoas falam: nossa, eu perdi muito tempo, né, assim, se eu soubesse que eu poderia realmente, mesmo depois de muitos anos, voltar a me sentir assim, poxa, eu teria começado o tratamento muito antes. Então, assim, não, o remédio não muda a personalidade. Na verdade, o remédio permite com que você volte a ter, né, assim, lucidez e clareza, enfim, para você tomar as decisões da sua vida, enfim, né, de uma forma mais, sem que os sintomas tomem decisões por você, né? Mito. E eu acho que você já até acabou respondendo, de certa forma, a próxima frase, mas eu acho importante a gente falar, que é que muitas pessoas pensam que quando elas pararem de tomar o remédio, todos os sintomas vão voltar. Também é mito, né? Porque, enfim, é uma grande generalização, né? E não é assim que acontece. Como eu falei, a gente tem casos e casos, quadros, as pessoas, né? Os tratamentos, eles não são todos iguais. Então, bom, se é um quadro crônico, né? Assim, alguém que tem um histórico ali de sintomas muito graves e arrastados ali ao longo da vida, é possível que essa pessoa, sem o acompanhamento psicológico, sem o uso do remédio, enfim, sem o tratamento, volte a ter que lidar ali com os sintomas no dia a dia. Isso a gente, né? Assim, a gente sabe que acontece. Mas isso não é a totalidade dos, não é nem a maioria, né? Eu arrisco dizer que nem a maioria, né? A maior parte dos casos. Porque as pessoas, a gente faz o tratamento, os estudos hoje mostram justamente isso, né? Quando a gente, no caso, né, do uso, por exemplo, de um antidepressivo, né? Se a gente faz o período de manutenção ali, dependendo ali do caso, 6, 9, 12 meses, 24 meses, enfim, se isso diminui muito as chances da pessoa ter um novo episódio. É justamente para isso que existe o tratamento, né? Para que ela não precise continuar lidando com os sintomas ao longo da vida, né? Então, é mito. Isso pode acontecer? Pode acontecer, né? Em alguns casos acontece. E aí, bom, o pior que pode acontecer é você voltar para o tratamento e voltar a ficar bem. É o pior que pode acontecer. Não é a maioria dos casos, né? Pelo contrário, a gente trabalha, né? O meu trabalho, o
trabalho de vocês é justamente para que o paciente consiga ficar bem, né, assim, sem os sintomas, mesmo depois do tratamento. E para finalizar aqui, né, as frases que a gente trouxe hoje no episódio, o último comentário, né, uma última frase que eu queria trazer é que a consulta psiquiátrica é muito cara e o tratamento também, né, é muito caro. Existe também muito isso que as pessoas falam sobre, né, não vou fazer porque é muito caro, não vou querer porque o psiquiatra vai medicar e o medicamento é caro. E aí, Bruno, é mito ou verdade? Eu diria que é meia verdade, ou meio mito, não sei, dependendo da filosofia de cada um, do copo meio cheio, meio vazio. Aí eu acho que é uma questão, assim, uma coisa mais além, né? Acesso à saúde na nossa sociedade é algo caro. Saúde de qualidade é algo caro, infelizmente. É algo que nem todo mundo tem acesso. A gente vive numa metrópole, né? Numa grande capital, numa metrópole. E ainda assim a gente vê muita coisa, mas se a gente for pensar a nível de Brasil, né? E qualquer pessoa que tem um mínimo de consciência, né? Da vida, sabe que as pessoas têm realidades muito diferentes e que grande parcela da população é isso, depende do SUS. Quando a gente pensa em cuidado em saúde, gente, tudo é caro. Você vai num dentista, é caro. Tudo que, né? Você vai na terapia, é caro. Uma consulta com médico, seja com psiquiatra, com cardiologista, né? Bons profissionais, é caro, né? E aí a gente, assim, o caro também é, para cada um, né? É um caro diferente. Tem caros e mais caros ainda, né? Então, assim, a gente sabe que não é algo acessível. Só que não é por isso, né, assim, não deveria ser um motivo para as pessoas ou deixarem de buscar qualquer ajuda, né, qualquer profissional, porque isso a gente sabe que tem o SUS, né? Por exemplo, se infelizmente estar com o melhor psiquiatra que você conhece não é algo acessível, não é algo possível para você, bom, vamos ver o que é possível. Então, assim, a gente tem o SUS, as pessoas esquecem do SUS, né? Apesar de todas as dificuldades, né? Tanto de estrutura, enfim, aí se a gente for falar do SUS, então, mas assim, o SUS eu atendi no SUS muito tempo, né? Assim, muitos anos, e assim, e a gente fazia como tem pessoas hoje que fazem um trabalho de super qualidade lá, apesar de todas as dificuldades. Então, assim, como existe psicólogo também no SUS, as pessoas não sabem. É o ideal, é o formato ideal, aí já é uma outra, né? Eu acho que tá longe de ser o ideal. Eu acho que muita coisa na nossa sociedade está longe de ser o ideal, mas é o que nós temos e tem caminhos para isso. Então, assim, se não cabe ali no bolso, né? Se a gente for falar assim, sei lá, comida é caro, agora tá tudo muito caro, né? Mais ainda com toda essa crise, a gente vê um monte de gente aí, né, passando por extrema dificuldade, né? Mas é isso, tem comidas muito, muito, muito caras que 0,25% da população vai ter acesso e vão ter comidas mais baratas, o que está dentro do seu alcance. Assim, o que é possível fazer? Na saúde mental, é isso, né? Hoje em dia a gente tem entendimento do cuidado em saúde mental como algo multidisciplinar. Então, assim, meus pacientes, eles sempre têm orientação ali de fazer um acompanhamento com um psicólogo, né? Os remédios não são baratos, tem remédios também mais caros, remédios mais em conta, né? Como tudo. Mas que alguns remédios são fornecidos no SUS, também longe do ideal, mas tem, né? Então a gente precisa trabalhar com o que a gente tem, com o que está dentro da nossa possibilidade. Então a gente vai, sei lá, pedir doação, a gente vai dar algum outro jeito se for muito importante, né? Enfim, acho que esse é um assunto, assim, eu acho que de todos aí, acho que é o mais próximo da verdade, eu diria, né? Porque realmente é algo que tudo é dinheiro e aí para você fazer o tratamento ali, né, assim, completo, dependendo do que for, né? Às vezes o acompanhamento com um psicólogo, às vezes você não vai precisar fazer uso de remédio, às vezes vai, às vezes não, mas é isso. Se você tem condição de ir em um profissional, faz parte do trabalho dele, inclusive, orientar. Olha, dentro das suas possibilidades, o que a gente pode fazer, né? Já que você não tem condições de marcar, de ser atendido pelo psicólogo X ou pelo psiquiatra Y, de tomar o remédio X, o remédio Y, o que a gente pode fazer? Então, ou ir no SUS, né, e pedir ajuda. Olha, eu estou precisando de, né? Aí entram outras questões aí do SUS, que é um outro episódio do podcast de vocês vão fazer mais pra frente, né? Sim, o SUS, ele tem suas limitações, mas se a gente, como profissionais e como população, a gente simplesmente entender o SUS como algo que não funciona e nunca criar essa demanda, aí mesmo que nunca vai funcionar, né? Porque se não tem demanda, ninguém vai investir, né, assim, dinheiro público num negócio que, mas quase ninguém procura, porque todo mundo acha que não funciona, né? Então, assim, é importante a gente também aprender a cobrar isso, né? Bater lá porque a clínica da família tá sem... Vai lá, bate, escreve, vai lá perguntar se tá, porque tá sem psicólogo. Ok, pede para botarem pro escrito. Eu vou aonde, então? Eu pergunto aonde? Onde é que eu posso ir, né? Então, as clínicas da família estão aí também para orientar, né? Então, tem situações, sim, que, assim, lugares do Brasil ali que a gente, né, nem nós três aqui não vamos nem conseguir conceber, assim, né, a total realidade ali, mas a gente sabe
sabe? Tem lugares de muita escassez de tudo, de qualquer recurso, né? Óbvio. Mas as pessoas também, elas precisam aprender a fazer uso do direito delas, né? Assim, de irem até os lugares e, olha, eu tô com essa questão e eu preciso de ajuda. E não sair de lá enquanto não tiver um negócio por escrito de alguém, né? Porque quando o profissional, sei lá, alguém tá lá, vai botar um nomezinho, né? Se compromete, né? Bom, preciso orientar da melhor forma possível, porque tá meu nome ali. Enfim, então eu acho que, enfim, são outros... Aí já é uma camada mais densa, assim, desse assunto, né? Mas eu acho que é impossível, assim, desvincular, sabe? É isso, infelizmente, a gente vive num mundo capitalista em que dinheiro é o que faz a roda girar, a gente precisa de dinheiro pra tudo, né? Existem coisas para que a gente não se paralise, né, diante dessa condição, né? Existem caminhos, né? Ainda que não sejam caminhos ali de respostas tão imediatas e resultados tão imediatos, né? Enfim, mas aí é pauta para mais 2 episódios. E, Bruna, eu tô encantada aqui com tudo que você tá falando. Achei que você foi muito didática. Eu mesma aprendi várias coisas aqui, até formas, assim, de expressar e comunicar para os meus pacientes sobre tudo isso que você falou. E eu tô muito feliz com a sua presença no episódio. O nosso episódio vai ficar por aqui por hoje. Se vocês quiserem comentar pra gente como é que foi ouvir o episódio aí com a Bruna, vocês podem achar a gente no @podcast Psicologia Sincera. Vocês também podem me achar no meu Instagram profissional, que é o @Ana Tereza Cavalcante. Vocês também podem achar a Ana Luísa no profissional dela também, que é @psicóloga Ana Luísa Braz. E Bruna, chegou seu momento. Fala aqui para as pessoas onde elas podem te achar, vende seu peixe, o que você tá fazendo aí de interessante, que a gente sabe que é muita coisa. Então, onde é que as pessoas podem te achar? Gente, eu tô fazendo muita coisa gostosinha lá. Então, vamos lá me catar no Instagram, @BrunaCamposPsique. Também tem tudo lá no site, que é o www.brunacampospsique.com. Então lá tem todos os canais, tem o Telegram, o Instagram, o blog, os cursos, as aulas, enfim, tá tudo lá, vocês podem me achar lá. Se forem lá, me mandem um direct, assim, eu vim do podcast da Psicologia Sincera, e pra gente papear por lá. E outra coisa, e caso alguém queira ser consultado, né, por você, são as mesmas plataformas, pode ser pelo Instagram mesmo, pelo site? Olha, nesse momento, já desde o começo do ano passado, eu tô com a agenda fechada. Eu não consigo receber nenhum paciente novo, mas porque, né, eu descobri, menina, um problema sério, que eu sou uma só. E aí, o problema sério ser uma pessoa só, né, que aí não consegue dar conta de tudo. Então, eu não tô recebendo nenhum paciente novo, infelizmente. Mas seguidores, amigos, tem sempre espaço para mais. Então, alunos. Então, inclusive, uma forma também de tentar contribuir e alcançar mais gente, né? Já que ali para atender 1 a 1, né? A gente precisa de agenda, de tempo, né? 1 hora, 2 horas ali com o paciente. Então não dá para realmente atender muito mais gente do que eu já atendo. Então uma forma de levar essa informação para as pessoas foi isso. Foram os conteúdos, foram os cursos, né? Então o Você Mais Leve, né? Assim, é um curso sobre ansiedade, né? Assim, exclusivo sobre ansiedade, bem legal, assim, né? Assim, que é o meu xodozinho, assim. Então são formas ali de colocar um pedacinho de mim ali espalhado, né? Para as pessoas espalharem a mensagem aí da saúde mental pelo mundo. Pacientes novos, nesse momento, ainda não tem previsão de reabrir a agenda, então nesse momento não tá cabendo mais ninguém, mas amigos, amorzinhos, seguidores lá, podem lá atrás de mim, que eu tô lá esperando vocês. E também podem pedir indicação para você, né, Bruna? Que você provavelmente também deve conhecer muitos profissionais aí bons que podem ajudar quem tá ouvindo aqui o podcast. E todas essas informações, todos esses arrobas vão estar aqui na descrição do episódio, que é só vocês clicarem e vocês já vão direto para os nossos perfis, se vocês quiserem lá dar uma fuscada, dar uma olhada sobre o que a gente está fazendo. E pessoal, como vocês também ouviram no começo do episódio, tem o Padrim, que ele tá no ar. Se você quiser se tornar o nosso padrinho, é só vocês entrarem lá no www.padrim.com.br. Tem vários tipos de mensalidade que vocês podem pagar para vocês receberem conteúdos exclusivos com a gente, ter uma interação exclusiva, porque tem mensalidade lá que você vai falar direto com a gente numa videochamada. Então não perde essa oportunidade, entra lá também. E a gente se vê daqui a pouco, que esse foi o episódio de hoje. Um beijo, gente, e até o próximo episódio.